Hoje nós temos a imensa satisfação de ter no nosso seminário de pesquisa a professora Eleonor Conil, né? Ela é uma referência obrigatória para quem trabalha com atenção primária à saúde, com políticas, investigação em sistemas e serviços de saúde. É uma militante histórica da reforma sanitária brasileira. Tem estudado bastante a comparação, né, tem feito estudos de sistemas comparados e veio aqui para nós, hoje, fazer uma apresentação do Observatório, da Matriz Analítica do Observatório Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde, projeto que ela coordena há alguns anos, há uns 4 ou 5 anos, né? 4 anos. Então, assim, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu passo imediatamente então, a palavra para a professora Eleonor. Bom dia. Sou eu que estou muito contente de estar aqui, né? É um prazer, inclusive, dar um retorno para a Guadalupe, porque ela esteve bem no início, na validação do conteúdo desses indicadores que fazem parte, mais de 60 que hoje fazem parte da matriz. Na primeira oficina, a Guadalupe aceitou o convite também e esteve lá com a gente. Então, eu fico muito feliz de poder te dar esse retorno e poder conversar com você sobre isso, porque eu estava falando com a jornalista, dizendo que eu me sinto que nem o Suplicy com a renda mínima, que falava. Eu estou meio assim com isto, porque a gente vive naquela flutuação de financiamento e eu tenho muita pena que a divulgação não se faça do modo adequado. Então, cada vez que a gente pode passar, eu fico muito feliz, porque é um modo de vocês conhecerem e usarem o trabalho. Esse observatório ele começou em 2011, uma iniciativa do CONASEMES, das Relações Internacionais do CONASEMES, por uma interação com a Espanha. Sempre a gente trabalhava com a noção de que o SUS tinha que se inspirar muito no modelo inglês ou canadense, e, com o tempo, foi ficando claro para mim que o Sistema Nacional de Saúde espanhol e o português eram os que mais tinham a ver com o nosso modelo, até na sua sociogênese, que agora já estou com a palavra, e que a gente sabia pouco desses sistemas. Outro aspecto é que América Latina, nós tínhamos pouca interação. Claro que existem os organismos internacionais, mas são um pouco chapa branca, às vezes, nos seus relatórios. Então, foi a intenção de estimular uma interação entre pares, num bloco geopolítico mais possível de ser comparado de modo adequado, que é a América Latina, com 2 sistemas orientados pela atenção primária. Esse foi a origem do observatório que surgiu em Mérida, em 2011. Os espanhóis chamaram, e aí o CONASEMES aceitou o convite, chamou muitos outros atores, Ministério da Saúde, CONAS, outros países da América Latina, e o observatório iniciou com um conjunto de temas prioritários. E, naquela ocasião, esses temas prioritários, que estão muitos, foi a partir deles que a gente começou a matriz, a ideia era ter uma discussão quantitativa e qualitativa sobre esses temas, que iam para os espanhóis, a medicalização era um problema importante, tinha discussão do financiamento, da construção de redes, etc. Mas, nesse seminário, a gente já fixou a ideia de não fazer mais do mesmo, o que é uma pretensão absurdamente grande, né? Porque a gente acaba sendo limitado por uma série de coisas. Mas era encontrar nesses temas aquilo que seria o aspecto mais crítico. Exemplo, na questão das redes, como é que se dá, de fato, a possibilidade da coordenação do cuidado? Na questão do processo de trabalho em atenção primária, naquele momento, em 2011, foi priorizada a questão do processo de trabalho médico, porque era o grande problema. Mesmo na Espanha, não se conseguia atrair médicos para a residência, sobrava vaga na residência de medicina de família e comunidade. Mas a matriz surge com a ideia de poder, com a pergunta, essa que está aqui, na verdade, o que a gente tem que observar num sistema de saúde? Porque observar não é
fazer investigação, poder agregar valor à informação por sua síntese, por sua difusão, para fazer chegar ao grande público, aos gestores, ao movimento social. Essa é a diferença. Nós vimos também no nosso documento base, está na página, que existem muitos observatórios. Em geral, eles são de temas específicos. Desigualdade, direito social, saúde da mulher, violência, recurso humano. São poucos o europeu que é de sistema de saúde. Poucos são de sistemas de saúde. Então, a ideia era que instrumento a gente vai usar. Ficamos um tempo discutindo, porque o português ele tem um relatório da primavera, que é qualitativo, anual. O Peru, que já era um parceiro, tinha um outro. E acabamos decidindo por um modelo inspirado no PROADES, que é um projeto da Fiocruz, que foi feito em 2013, mas só conseguiu se explicitar enquanto indicador. Ele foi formulado em 2013, e depois é que o Viacava, alguns anos depois, conseguiu alimentar o sistema. Então, é uma esperança, porque ele demorou, também teve uma lacuna, né? Então, a gente acabou decidindo por uma matriz, por montar um sistema de informação com indicadores de séries históricas desses temas que nos podiam organizar e dialogar com os seminários qualitativos que a gente fez, que foram 9, mais ou menos, em torno dessas temáticas. Eu vou para que foi construído, eu já falei, como foi o percurso e o resultado dos trabalhos. O percurso da matriz ele terminou em 2015, é um sistema de informação para ser alimentado. E agora a gente está, porque a gente teve sempre financiamento um ano sim, um ano não. Só que o ano passado era o ano não e esse ano é o ano não de novo. Então, nós estamos assim com essas... Não é um relatório, é um sistema de informação. Então, a série histórica só tem sentido se ela é alimentada. E aí a gente está com ela parada mais ou menos em 2012, porque quando termina, ela já está atrasada. O sistema de informação sempre tem um atraso. Mas ele já permite muita análise de tendência. Vamos lá. É uma tecnologia de informação para acompanhamento e análise de sistemas de saúde, constituída por séries temporais de indicadores que se mostraram viáveis em 3 grandes áreas. A gente optou por trabalhar com 3 áreas: determinantes, condicionantes e desempenho. A gente também não quis, a gente procurou, tentamos não usar inovar nos indicadores que não fossem usados habitualmente. Mas muitas coisas se limitam pela comparabilidade dos sistemas de informação. Porque é difícil você obter informação para esses países todos que pudesse ser comparada. Até essa foi uma discussão, porque você tem Portugal e Espanha, que está na União Europeia ou OECD. A OECD ela tem dados, Chile e México fazem parte da OECD, mas o Brasil recém está admitido, como Índia e China, como um país que vai entrar, mas não ainda tinha. Então, nós temos países em bases diferentes. Os da América Latina estão, em geral, nas bases da OMS. Então, a perspectiva de um bloco internacional, geopolítico-cultural, que ainda não tinha sido trabalhado. Podemos passar o outro. Aqui eu vou mostrar para vocês, como é um seminário de pós-graduação, como foi esse caminho. Primeiro, na primeira etapa, fechamos realmente as temáticas, baseadas nas prioridades lá de Mérida, e o instrumento, atribuímos cada uma temática a um pesquisador do país que tinha expertise naquele tema. Isso foi feito através de 2 seminários e 2 oficinas, durante julho de 2011 a 2012. Aí, a segunda etapa, que foi a formulação. Esses pesquisadores formularam os indicadores de suas temáticas. Então, essa foi a parte que a gente chama a validação do conteúdo. Isto aqui é uma pesquisa de desenvolvimento de instrumento. Tem um livro do André Pierre que tem claramente essas etapas que você tem que cumprir numa pesquisa para desenvolvimento de um instrumento. Uma é a validade do conteúdo. O instrumento vai medir o que se quer medir. Então, esse foi o primeiro conjunto, e aí a gente optou por os pesquisadores apresentarem e haver uma crítica de experts, no caso foram brasileiros, que aderiram, que aceitaram o convite. A Guadalupe foi a expert em atenção primária, né? Que a pesquisadora era de Portugal.
do Observatório Português, que é um parceiro. Aí, claro, aí teve já o primeiro gap, porque já tinha muito mais e já teve a primeira peneira, né? Porque formularam muito mais do que era viável, possível, mas se partiu para a coleta exploratória, para ver a validade operacional, se eles tinham possibilidade de ser coletados, manter essa coleta, porque uma coisa é você ter num momento. Aí já teve um gap enorme, porque vocês vão ver que, quando a gente fala, a gente quer medir acesso, os inquéritos de acesso são muito diferentes nos países. Perguntam coisas diferentes, cobrem doenças agudas, não cobrem doenças crônicas, perguntam um período de tempo distinto. Então, não, era difícil você trabalhar com essa informação. Ela é muito pequena ainda, muito restrita na questão do acesso. Então, depois da coleta exploratória, a gente, de 63 que tinham ficado, a gente ficou com 30 só, dessas 3 áreas. Aí a gente passou para a 4ª etapa, que foi feita com os grandes parceiros de todo esse trabalho, que eu não posso deixar de mencionar, que é a equipe do Francisco Viacava, do ICICT, que é o Diego Xavier e o Egláucio, que foram os nossos parceiros, aceitaram de modo absolutamente assim, muito disponível. O ICICT aceitou fazer parte desse projeto e é graças a eles, sem dúvida, que a gente conseguiu finalizar. Então, a 4ª etapa a gente revisou e complementou e dialogou com os pesquisadores, ainda que quiseram continuar, porque nós já estávamos em 2014. Construímos os bancos e tivemos os primeiros resultados preliminares apresentados numa outra oficina, que sempre foram feitas nos congressos do CONASEMES. Enviamos aos núcleos para uma outra validação e análise de inconsistências e finalizamos com 66 indicadores, com um relatório analítico feito pelo Piola, que está na nossa página. Vamos passar, que eu vou dar um resumo. Aqui são os pesquisadores. Tem uma parte da matriz que não é quantitativa, que chama-se Construção Social da Política de Saúde. Da construção social de política de saúde, a gente resolveu usar o marco legal como expressão, se circunscrever. Nos parecia que o marco legal ele acaba sendo uma expressão mais... acaba no marco legal. Toda a construção da política se expressa no marco legal. Então, ficou com a Lenir, mas essa é uma parte da matriz que ainda tem que ser melhor desenvolvida. E aí, os outros países foram... eu já falei da APS, não vou me estender sobre isso. Podemos passar o outro. A Argentina ficou o Ernesto Básculo, que talvez vocês conheçam de literatura. Eu vou apresentar sobre essa forma aqui, porque a gente sempre fica com medo se pode dar algum galho na página. Lá da Fiocruz, às vezes dá, porque os indicadores estão albergados no ICICT. A matriz, o banco, está albergado no ICICT. E, às vezes, dá problema no provedor, ou aqui, alguma coisa, e você fica sem isso. Aconteceu comigo isso na Colômbia. Mas isso foi por outra razão. E aí eu fui apresentar e fiquei assim. Então, eu tenho aqui ela exemplificada, mas depois eu vou entrar bem rapidamente para vocês verem como funciona, porque o objetivo é vocês saberem que existe e poderem usar. A matriz está dividida assim: determinantes, demográficos, socioeconômicos e condições de vida. Construção social da política de saúde, já falei. Condicionantes, a gente priorizou 3 temáticas. Complexo produtivo, que não é analisado em geral nas matrizes. Financiamento. Financiamento, na verdade, complexo produtivo, tem que virar isso aí. Financiamento, complexo produtivo e atenção primária. Essas 3 condicionantes nos pareciam essenciais para uma síntese. Desempenho, a gente trabalhou com acesso, efetividade e adequação técnica. Pode passar o outro. Bom, para garantir a sustentabilidade da matriz e do modelo de tecnologia de informação, a gente decidiu priorizar banco disponível, banco de acesso público, banco internacional de acesso livre, e realizar a comparação quando houvesse informação em pelo menos 3 países e o indicador fosse uma abordagem inovadora da temática. As diferenças dos inquéritos eu já falei. Por exemplo, medicalização.
é muito pobre a informação para comparar a América Latina é variável. Portugal tem uma boa base, uma boa qualidade sobre acompanhamento de genéricos, mas a informação é incipiente nos outros países. Nós trabalhamos no financiamento com um conceito que o Básculo e a CEPAL fincam pé, que é a de gasto redistributivo. Porque, se você olha o financiamento da Colômbia, da Argentina, é muito superior ao do Brasil, público. Mas eles incluem aí o seguro social. E o seguro social na América Latina nem sempre tem, segundo alguns economistas, do quais o Ernesto Básculo, uma função redistributiva. Então, o redistributivo seria aquele gasto que realmente está pautado num sistema universal de fonte de tesouro. Mas esse cálculo é um cálculo que tem que ser feito e ser melhor trabalhado. Nós não conseguimos chegar a esse gasto. E, por incrível que vocês possam imaginar, a atenção primária de saúde, uma política que nós já temos há mais de 20 anos, nós não conseguimos nós resolvemos trabalhar com... Tu viste a lista de indicadores que a portuguesa tinha. Nós acabamos priorizando o recurso humano, força de trabalho, chame-se como quiser. E nós não conseguimos, no Brasil, ter esse dado, porque ainda não há clareza do que é, por exemplo, um médico de APS. Se nós botássemos quem está na equipe de saúde da família, a gente subestimava, porque tem muitos que estão e não são. Se a gente botasse especialista em medicina de família e comunidade, além de subestimar, tem muitos que hoje não são médicos de família e comunidade, estão em gestão, etc. É muito diferente da Espanha, que tem a primária e a atenção primária, a atenção especializada, o médico da primária tem lá uma fácil dado. Então, esse dado é um dado que, para mim, a ausência do dado é que é reveladora, porque a gente tem que avançar nesse indicador. A gente ficou com enfermeira de atenção primária e médico de atenção primária. E, quando nós fomos tentar comparar o Brasil, porque os outros nem se fala, nós não conseguimos uma série histórica que fosse sustentável. Vamos adiante. Isso aqui é uma análise da completitude dos indicadores. Claro que vocês veem que a completitude maior, é esse cinzinho aí, é dos determinantes sociais, que são indicadores mais acessíveis, né, em Banco Mundial, OMS. Os determinantes sociais, vocês veem que está mais preenchido. Vocês estão podendo ver, eu acho que eu não estou apontando nada, mas está claro. Ali, determinante social é onde a gente conseguiu maior completitude. Condicionantes menos, né? E desempenho menos. Esses aqui em desenvolvimento seriam alguns que a gente gostaria de ter, como, por exemplo, a atenção primária, que a gente tem a ideia de que possa ter. Vamos lá. Não, esse aqui são parciais. Não está preenchido em todos, as séries não estão completas, porque você tem série histórica, vocês vão ver que, para uma análise de tendência, ela é ainda insuficiente, porque é um dado aqui, outro ali. Coisas como, por exemplo, AIDS, que tu não imaginaria. Assim, tem muita falha na série histórica. Ou então você tem análise do dado assim, não para todos os países. Esse é o parcial. E esse aqui é em desenvolvimento, são aqueles que a gente não quer abrir mão. Então, havia, inclusive, uma discussão de se eles apareceriam no título final, porque você faz a matriz, cria o banco, e depois você tem que ter a web programação, né? A programação para aparecer na internet, que vocês vão ver como é. E aí a gente tem violência. A gente queria violência da mulher, porque a gente acha que é um indicador inovador. Mas aí também você não tem. Mas esse é um que a gente não queria abrir mão. E houve uma discussão que eles deviam aparecer mesmo que não tivesse. Por isso é o parcial. Mas em desenvolvimento, desculpa. Desempenho
Outra coisa do condicionante é esse gasto redistributivo, por exemplo. Só para vocês verem bem rápido aqui o que tem de fato em cada um. Demográfico tem estrutura e razão de dependência. Socioeconômico tem renda, trabalho, desigualdade e educação. Educação a gente trabalhou com o PISA. Mas, para complementar o PISA é um grande inquérito, né, da Unesco. Tem suas críticas, mas eu acho que ele é bem melhor do que ano de escolaridade ou taxa de analfabetismo, já é muito mais fino. Mas, igual, a gente complementou com anos esperados de escolaridade. Condições de vida, a gente trabalha com nutrição, saneamento, violência e saúde mental e mobilidade urbana. E aí eu vi um trabalho que tem aqui mostrando... não sei se é anos potenciais de vida perdida, que está trabalhando. Eu só li ontem, após eu fiquei lendo o resumo, dessa questão violência e mobilidade urbana. Realmente, a gente vai ver que nós temos uma característica, junto com a Colômbia, bastante complicada, como uma grande categoria a gente ia trabalhar. Então, a gente trabalhou com mortalidade por homicídio e suicídio. A gente já vê o suicídio aumentando em Portugal, depois da crise. E, engraçado, os argentinos se matam muito mais. Mas eu vou já falar para não vocês ficarem um pouco mais acordados, mas vou dar alguns resultados. Porque, claro, a gente compara, nós temos alguns problemas de saneamento, não avançamos tanto no saneamento, renda, tarará, mas a gente olha, não sei se é subregistro também, são todas essas questões dos sistemas de informação internacionais que têm seus problemas, são revisados, têm metas-análises e etc., mas têm seus limites. Mortalidade por acidente de transporte foi o que a gente usou. Pode passar. Complexo produtivo, a gente trabalhou com desenvolvimento e inovação, então são indicadores de investimento em pesquisa e educação superior. E medicalização a gente não conseguiu dado. Incorporação tecnológica é bem pobre também, foi uma surpresa para mim, porque eu achei que tomografia, tomógrafos, ressonância por habitante a gente ia obter, mas não, nem no Brasil tá muito, nem no PROADES a gente conseguiu. A gente acabou trabalhando com balança comercial e na incorporação tecnológica também é interessante ver a questão da desenvolvimento e inovação. A gente usou patentes na WIPO, que é uma organização internacional de registro de patente. E isso, vocês vão ver, eu não vou poder apresentar indicador por indicador, mas a gente tem uma situação muito preocupante, eu vou mostrar na balança comercial, na nossa dependência de complexo produtivo. Isso eu acho que é uma coisa interessantíssima de avaliar. Bom, financiamento, a gente tem gasto setorial, composição público-privada, e a atenção primária era recurso humano, que acabou se priorizando, não teve. Acesso ficou muito pobre, como eu falei, mas é o que temos no momento. Consulta de pré-natal, que é aquela coisa dos objetivos do milênio, agora é objetivos sustentáveis, né? Percentual de parto por pessoal qualificado e leito. Só deu para comparar, obter indicador disso. Efetividade, a gente trabalhou com mortalidade evitável, morbidade evitável, intervenções e programas marcadores. Então, aqui, os indicadores que acabaram sendo aqueles mais ou menos clássicos, mas que têm uma relação direta com as internações por condições sensíveis, mas elas não dava para comparar os países da América Latina. Programas marcadores, a gente trabalhou com o percentual de êxito no tratamento diretamente observado de TB. E a adequação, ou procedimento não esperado, foi o famoso percentual de parto cesáreo, em que a gente já via os países da América Latina crescendo. Bom, aqui, como eu disse, eu posso apresentar na página direto, mas eu fiquei com medo, então eu copiei aqui para vocês verem. Se vocês entram na página do Observatório, que é www.oiaps.org, vocês vão encontrar a matriz analítica. Aqui vocês vão abrir sobre a história da matriz, a equipe, teu nome está lá, Guadalupe, matriz conceitual é uma coisa interessante, a matriz conceitual para quem está em formação, porque ela tem todos os conceitos utilizados, uma revisão bibliográfica sintética de todos os conceitos utilizados,
de determinante social, a construção social da política, a mortalidade evitável, e é uma síntese. Então, às vezes, é interessante para vocês, em determinado momento, usarem. É uma síntese que usa algumas das pessoas que estão aqui na sala, inclusive, a referência. Matriz de indicadores. Desculpa, eu acho que tem ali o relatório. Pode voltar? Aqui tem a matriz de indicadores, que é essa que eu vou me referir agora. Documentos, que são todos os documentos dos pesquisadores, dos seminários, e produtos, que nesse momento está o relatório analítico do Piola, cuja ideia era alimentar a matriz e, a cada 2 anos, ter um novo relatório analítico que fosse tão aguardado quanto o da primavera no futuro. A gente até disse que aqui ia ter que ser de outono. Pode passar. Então, ela aparece assim, vocês clicam e tem um indicador. Aqui está nutrição, instalação sanitária, água, violência e saúde mental, mobilidade urbana, aqui a educação, tal, o PISA, né? Pode passar. Desenvolvimento e inovação, a incorporação tecnológica, balança comercial, aqui são as patentes, né? Aqui são as patentes, desculpa, aqui só se conseguiu dado do que envolvia medicina atômica, por causa do controle internacional. Então, a gente conseguiu equipamento de radioterapia e de acelerador linear, que, assim, uma coisa ainda muito... Mas, enfim, foi o que deu, né? Pode passar o outro. Vocês já viram, então, como funciona. Eu vou passar para 2 exemplos. Pode passar o outro. Aí vocês abrem, vocês clicam ali nos indicadores, tem E+, tem aí a lista. Aí vocês clicam e tem a ficha técnica. Aqui embaixo, vocês selecionam os anos, tem por ano, que, na verdade, todo mundo vai selecionar sempre a série histórica, eu acho, e gera a tabela e o gráfico. Vamos lá. Então, eu selecionei 2 como exemplo, para vocês verem qual é o potencial de dado da matriz. Essa aqui é o saldo da balança comercial em produtos farmacêuticos nesse período, 2008 a 2012. Claro que nós tivemos, né, um aumento do acesso, mas nós estamos com... Isso é dado da organização da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Quando eu mostrei para o Temporão, ele disse, mas é ainda pior. É o Brasil. A gente está importando muito mais. Claro que exportar, mas a gente está... Portugal. A Espanha. Não, aqui é a Espanha. É a Espanha. Mas a Espanha, tu vai ver nas patentes, ela tem uma... claro que daria para... Nas patentes, ela já está... Nas patentes, nós não estamos tão mal. É interessante. Tem muita coisa para fuçar em cada dado. Tem aqui importação e exportação. E a questão que tu tem que cotejar com o modelo assistencial à expansão do serviço. Mas eu vou falar, eu acho que a função dessas bases é focar, é como um farol, assim, ó, aqui tem que dar uma olhada, porque alguma coisa está acontecendo. Assim, é tipo sinal verde, amarelo, vermelho. Porque, claro, que nunca uma base dessas, até porque o próprio dado tu podes ter que ir mais atrás. Olhando a sério, tu já vê que pode ter inconsistência. Qual era uma? Agora, me esqueci uma que eu estava olhando, e tu vê que é tudo igual, assim. Não pode ser, tem alguma coisa. E Paraguai expandiu a atenção primária, né, nesses últimos tempos. Mas talvez não tenha expandido. Mas a nossa assistência farmacêutica, não sei, eu acho que é uma questão, para mim, preocupante. Pelo menos em Florianópolis, tem senha em farmácia. Não sei se aqui tem senha. Senha como material de construção. Em loja de material de construção também tem senha, né, para ser atendido. Em farmácia tem senha e chega a ter 5 por... 5 não, estou exagerando, mas Curitiba tem, com certeza, 5. Que eu fui contando, fazendo uma volta.
O Rio de Janeiro também, eu não sei, eu acho que tem uma expansão da medicalização nesse sentido muito complicada, né? E isso se expressa de algum modo. Pode passar o outro. Então, para falar coisas também boas, essa aqui é o nosso desempenho. Vejam como a Argentina ela aumentou, ó, a mortalidade por doença respiratória aguda. É claro que seria interessante eu ficar falando para vocês, a gente ficar falando indicador, né, uma síntese de cada um. Mas como eu tinha que apresentar o instrumento mais, eu acho que é importante vocês saberem o que tem nele e de que modo vocês podem aproveitá-lo. Mas o que ficou claro para mim, isso aqui também eu acho que talvez seja a reforma de atenção primária lá. Não, do Peru também diminuiu, mas aqui, ó, Portugal, ó, mais ou menos coincide um pouco com, mas a Espanha subindo, ó, aqui é a crise, mas o Brasil teve esse desempenho todo em doenças materno-infantil, mortalidade materna, tudo isso, nosso desempenho está legal. Mortalidade materna na Argentina também estava subindo. Mas isso é uma coisa que é para ser, porque alimentada para você trabalhar com tendência, né? Que eu acho que é uma coisa que te dá uma evidência. Como dizia o Diego, o dado pode ter errado, mas a tendência não. Então, eu acho que o que a gente tem esse grande conjunto para exatamente ser apresentado, melhorado, discutido, ter essa discussão de cada um desses dados abre muita discussão em relação à sua validade, em relação à sua interpretação, mas acho que foi um primeiro esforço grande no sentido de formular mesmo os indicadores, ver da possibilidade de trabalhar com eles, um modelo de análise de observação. Então, não é um relatório de pesquisa, é uma tecnologia de informação para ser aprimorada, que tem informações integradas, porque, em geral, não são integradas, né, determinante, condicionante, desempenho. Essa perspectiva de um bloco diferente, que não é usado, mas é óbvio que é preciso continuar e melhorar esses indicadores, complementar qualitativamente e, sobretudo, contextualizá-los. Acho que faz isso aqui, ó, dá uma luz sobre alguma coisa que você tem que olhar com mais cuidado. E fazer discussões, e aí sim, chamar os experts, e poder trabalhar numa perspectiva de melhorar e de usar esse dado, porque a intenção era usar. Esse aqui é a página do observatório. Tem como subir? Desculpa, não posso ficar aqui. Tem como subir, que vocês vão ver aqui. O que tem, isso aqui é a página, né, do observatório. Tem notícias, parará, pílulas, eram pequenos vídeos sobre temáticas. A primeira foi o que deve ser observado, o que deve ser observado num observatório. Era uma pergunta redundante, mas a gente fez para a Sônia Fleury, fizemos para os convidados que vinham, internacionais, porque a pessoa disse, o que deve ser observado no sistema de saúde? Não, o que deve ser observado no sistema de saúde? Era essa a pergunta. Aí a gente filmava a resposta. E o outro vídeo pílulas seriam vídeos dos sistemas de saúde, que a gente chamou enfim, perfis filmados. Seriam perfis dos sistemas de saúde, mas filmados para finalidade didática de apresentação. Essa é a ideia, mas ainda não se chegou. Pode subir. Isso aqui é uma matéria feita pelo pessoal da UFSC, do Telesaúde, no boletim do Telesaúde, que conta essas coisas da matriz que eu falei aqui para vocês. Pode subir, que eu quero mostrar para o pessoal. Aqui são as notícias dos núcleos, que cada cor é assim, mais ou menos um país. É para lembrar. A gente sabe da Argentina, né? A cor a gente identifica. Mas o problema das cores é que, no fim, tu descobre que todo mundo tem muito vermelho na bandeira, muito amarelo, aí fica... Espanha, Portugal, fica meio verde também, né? Peru tem, Colômbia também tem.
os países foram entrando outros que não fazem parte da matriz, porque a matriz foi feita em 2011. Depois disso, entraram outros países. Uruguai, Honduras, México. Então, aí se ampliou, mas aí essa seria outra ideia, de tentar incorporar. Pode agora ir lá para o menu lá. O observatório está sediado no NESP, porque o NESP ele tem uma tradição. A gente acha que a questão principal do observatório é estimular a comunicação. Nós temos um arsenal muito grande de produção científica, de dado, cada vez mais separados e pouco divulgados, em sentido de uma divulgação que o jornalista, eu acho, o profissional de comunicação tem essa capacidade de fazer, de sintetizar o essencial e jogar, inclusive para a grande mídia. Então, a nossa ideia era essa, era potencializar a informação através do seu uso. E lá no NESP tem a Valéria Mendonça, que é muito dedicada a essa questão da comunicação. Então, o OIAPS acabou se sediando lá. Clica aqui para mim na matriz analítica. Tá, aqui eu vou direto para vocês não cansarem. A matriz conceitual, como eu falei, bom, vou mostrar para vocês como é que é. Pode clicar em matriz conceitual, lá embaixo. Ó, aí pode ir subindo. Aí tu tens cada uma desses conceitos de modo curto, né, mas eu acho que bem consistente. E assim vai. Tem todos. Pode voltar para a gente ver os indicadores. Volta. Matriz de indicadores ali, ó. Tá. Pode clicar em matriz de indicadores. Agora eu vou fazer coisa de... Não deu? Bom, agora eu tenho que usar minha testemunha aqui, né? Que pena, porque, sinceramente, é bem legal. Mas, em todo caso, vocês vão ter que confiar na minha palavra e na da Guadalupe agora. Mas espero que tenham se interessado e entrem e usem, porque essa é a ideia, né?